Oi. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé para fazermos uma oração, para iniciarmos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos como igreja, Senhor, para te adorar através da devoção, do aprendizado da tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés. Que possamos sair daqui melhores do que nós entramos, Pai, para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. No Senhor Jesus não tem como nós andarmos em outro caminho ou na escuridão, porque o Senhor é a luz que veio ao mundo para iluminar os homens. Obrigado, Pai, por esse privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui, esmiuçando a tua palavra, indo mais fundo, Senhor. A tua palavra diz que nós temos que construir a nossa casa na rocha, e a rocha é funda. Achando a rocha, ali nós edificamos a nossa casa. E quando vêm as tempestades, quando vem o mau tempo, ela se sustenta, porque ela foi edificado fundo e na rocha. O homem insensato é aquele que constrói a sua casa, edifica a sua vida na superfície. Quando vem o vento forte, quando vem os intempéries, essa casa cai. E nós temos edificado, Senhor, a nossa vida em Ti, na Tua palavra, Senhor, mais fundo. Palavra verdadeira, genuína, que tem nos transformado, que tem aberto os nossos olhos e nos libertou. Que o Senhor possa nos usar segundo a Tua vontade, que o Senhor cresça e nós diminuamos, que possamos sair daqui, Pai, convictos, como sempre, daquilo que o Senhor tem para falar conosco e para preparar a sua igreja. Isso é um preparo da tua igreja, Senhor. Tudo que nós aprendemos aqui é para a manutenção da tua igreja, Senhor, para a edificação do teu reino. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Eu vou cantar um louvor. Vou nada, irmãos. Aí já todo... Meu Deus, já olharam para mim e já queria até sair fora. Eu não posso, né? Eu dei assim, eu e você não pode, né? Eu ia cantar um da harpa, o 170. Ei, irmão, vocês é terrível, hein? Ó, você que trouxe sua Bíblia, se você não trouxe, você acompanha no telão, mas traga sua Bíblia para você se relacionar com ela. E abra lá em 1 Coríntios 5, nós vamos ler do 1 ao 13. Vamos continuar tratando aquele assunto sobre disciplina da igreja, irmãos. Nós estamos falando, vocês sabem, aí há uns 4 meses sobre a igreja no seu contexto geral, todos os aspectos, todos os âmbitos. Chegamos na disciplina da igreja. Falamos a semana passada sobre Ananias e Safira, quem estava aqui viu, sobre a disciplina que teve sobre eles quando eles tentaram enganar o Espírito Santo, quando eles tentaram colocar o Senhor à prova, e os dois morreram, irmãos. Nós abrimos um parênteses para Safira, a esposa de Ananias, que ela teve oportunidade, depois de 3 horas, ela teve com Pedro, e Pedro perguntou se era realmente aquele valor, e ela confirmou, e ela caiu, e morreu, e foi enterrada junto com seu esposo. Eu até dei um spoiler dizendo que ela porque a palavra fala que ela aceitou todo aquele esquema de enganar a igreja, de enganar o Espírito Santo. Ela foi conivente com aquilo. Aí vocês lembram, eu até falei assim, ela amava tanto o marido a ponto de não querer desagradar o marido, ela desagradou a Deus, que a palavra fala que os dois foram enterrados juntos. E eu disse também, aquilo que você mais ama aqui é o que você vai passar na eternidade. Se você ama o mundo, você vai passar o resto da eternidade no mundo, desfrutando das coisas que Ele tem para te oferecer. Agora, se você ama Jesus, é com Ele que você vai passar a eternidade. Irmãos, nunca agrade ninguém para desagradar a Deus. Nós sabemos que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas se tem algo que dá licitude para a mulher não ser submissa ao seu esposo, é quando ele o leva ela a desagradar a Deus. Ela pode falar, opa, eu te amo, eu gosto de você, mas eu gosto muito mais de Deus e eu não vou desagradar Ele para agradar você.
Isso é muito interessante, né, irmãos? Quando nós... Teria que ser assim, né? Hoje nós vimos tantas coisas em um relacionamento, quando nós começamos, né? Se a pessoa é bonita, se ela não é, se é não sei o quê, se ela cozinha, se a mãe dela é gente boa, se o pai dela é gente boa, tal, tudo aquilo lá. E muitas vezes nós passamos despercebidos se essa pessoa ela ama muito mais Deus do que a gente, né? Porque se nós não encontrarmos uma pessoa que ama muito mais Deus do que nós, isso não vai dar muito certo. Essa pessoa pode nos levar a negarmos ao Senhor através de uma atitude. E nós vimos lá no livro de Atos, Ananias e Safira, a palavra diz que ela concordou com aquele projeto de enganar o Espírito Santo e ela foi sentenciada por isso. Então isso faz parte da disciplina. Por que nós estamos falando de disciplina, irmãos? A disciplina, ela é um DNA de uma igreja saudável. Embora hoje é tão complicado que se você disciplinar um irmão, e a gente, se tiver que disciplinar, a gente disciplina, não ligamos para isso, disciplinamos pastor, irmãos, o que tiver, irmãos, nós disciplinamos se necessitar. Só que o grande problema é você disciplina uma pessoa aqui e ela sai da igreja, né? Nós vivemos em um tempo tão difícil que a palavra fala que a disciplina é para que aquela pessoa enxergue o erro e volte ao Senhor. Mas quando você vai disciplinar uma pessoa, ela já leva para o pessoal, mesmo que você faça tudo conforme a Bíblia fala. Chame no particular, discipline, se não ouvir, chame mais dois, se não ouvir, leve à igreja. Não, a primeira vez que você vai falar, ela já acha ruim, ela já sai da igreja. E sabe o que acontece, irmãos? Sabe por que ela faz isso? Porque ela sabe que ela vai lá para outra igreja, no outro dia ela já está membrando lá na outra igreja. Se ela canta, ela está cantando, se ela toca, se ela varre, ela já está varrendo, ela já está fazendo tudo. Eles abrem as portas, não podia ser assim, irmãos, porque a igreja não é do homem, a igreja era de Cristo. Por que você saiu? Ou quando a pessoa é disciplinada, se chega e fala, não, se você foi disciplinado lá e você não passou o processo de disciplina, você pode ficar aqui, mas o certo é você voltar lá, ou senão você vai ficar aqui no banco, nós vamos continuar essa disciplina. Mas não, irmãos. Você fala assim, nós temos que te disciplinar assim. Ele sai emburrado, né? A igreja passa por ruim, os pastores, aí eles abrem a porta. Então hoje é tão complicado por causa disso, mas nem por isso nós não podemos deixar, porque a disciplina é um DNA de uma igreja verdadeira, irmãos. Tem muitos, mas preste atenção em 3. Uma igreja que prega o verdadeiro evangelho cristocêntrico, tá? Onde Cristo aparece mais que todo mundo, onde ela prega os 4 pilares do evangelho, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. A igreja aplica os 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia, e a igreja que disciplina. Isso são DNA de igreja saudável em Cristo Jesus, irmãos. Isso é o DNA. E hoje já falamos de Ananias e Safiras, e hoje nós vamos falar lá da igreja de Corinto. Uma igreja super problemática, que nós temos 3 relatos de casos de disciplina, onde eles não estavam disciplinando. Hoje nós vamos falar de um, depois nós vamos falar semana que vem do outro. Hoje nós vamos trabalhar especificamente o capítulo 5, onde um jovem estava se deitando com a sua madrasta, irmãos. É brincadeira ou não? Ele estava tendo relação sexual com a esposa do seu pai. Não, e a igreja, a palavra fala que eles estavam orgulhosos disso. É brincadeira, irmãos? Mas nós vamos ler. Olha lá, abre lá 1 Coríntios 5 e vamos ler. Do 1 ao 13. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristeces por não ter sido dentre vós tirado quem comete tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito,
com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o ázimos da sinceridade da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comeis. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de dentro vós a este iníquo. Até aí, irmãos. Meu Deus. Irmãos, isso aqui não se trata de uma carta, é uma carta, mas esse assunto não se trata de algo que é aplicado somente para aquela igreja. Isso é a coisa moral. Tá? Por mais que nós estamos lendo uma carta que tem remetente e destinatário, a igreja de Corinto, mas é para tratar um assunto moral, e o assunto moral é princípio. Princípio não depende de geografia, história, estação ou época, é perpétuo. O mesmo Deus que abomina, o mesmo Deus que ainda abomina e que vai julgar. Né? Nós estamos usando o exemplo da carta porque Paulo nos ensina a ser imitador dele, e usa como exemplo para que não acontecesse isso na igreja, e se acontecesse, tratasse da seguinte forma. Irmãos, a cidade de Corinto era uma cidade muito perversa, era um polo industrial, uma cidade muito movimentada e muito rica, e por isso, tanto os ímpios como a igreja, eles eram soberbos, tinham muito prostituição, muito paganismo, adoração a outros deuses, a ponto, irmãos, de estudiosos diz que as pessoas daquela região, eles caracterizavam a cidade de Corinto como uma perdição. Eles diziam que todo mundo que ia para Corinto ia se perder. Ou eles falavam assim, você está corintizado. Que você está perdido. Tipo assim, você já era. Então a cidade, ela já estava espiritualmente, moralmente destruída. E não só os ímpios, não só o de fora, mas a igreja como tal também. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 1, ele diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. O que ele está querendo dizer? Lá fora, que é horrível, lá fora, que é um nível assim, hard, o que vocês estão fazendo, nem lá fora eles se cometem. Olha o nível da igreja, irmãos. A ponto de Paulo falar, o que está acontecendo com vocês é tão grave que nem os ímpios lá de fora eles cometem. Por isso que eu dei esse relato sobre a situação daquela cidade, para nós entendermos a exposição, o que Paulo estava querendo dizer. Vós a imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir. Irmãos, nem lá fora, que estava destruído, eles não cometiam isso. Por quê? Por vários motivos, é lógico. Isso
na lei de Moisés tinha como lei, né? Não possuir a mulher do próximo, ver a nudez do filho, da filha, assim por diante. Está em Levítico, está em Deuteronômio também. E toda aquela região que era governada pelo povo grego, romano, eles tinham isso como uma abominação também. Isso aí era como se fosse uma abominação, por mais que eles cometiam muitos litígios, até piores do que isso. Não sei se tem algo pior que isso. Tem, você adorar outro Deus é muito pior do que isso, vamos dizer assim, mas isso aí eles tinham como uma abominação. Por isso que a palavra fala assim, ó, que nem no meio dos ímpios acontece tal coisa. Por causa da lei de Moisés e por causa também de toda essa cultura que os gregos, romanos, toda aquela galera ali tinha. Então era tão grave o que estava acontecendo que Paulo fez um contraste ao povo lá fora. Aí no 2 diz assim, ó, e contudo andeis vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado de vós meio quem também o traje praticou. Irmãos, a igreja, nós vemos aqui do capítulo 4 em diante vários relatos de problemas que a igreja de Corinto tinha. E um desses é que eles eram orgulhosos, eles eram soberbos. Eles achavam que por eles ter muita manifestação de dons espirituais, línguas, profecias, tal, eles acabavam não enxergando as outras coisas. Eles achavam que Deus estava se manifestando, que Deus estava se agradando deles, então eles não tinham necessidade de tratar isso aí. Eles fechavam os olhos, eles só sabiam olhar para aqueles movimentos. Por isso que nós falamos sobre movimento, irmão, sobre manifestações. Isso é perigoso, porque as pessoas elas se sentem espirituais, santas, mais santas do que as outras, mais espirituais, e para isso elas fecham os olhos para as coisas banais, as coisas que estão banalizando a igreja de Cristo, como pecado entre a igreja. Pessoas que cometem pecados, estão no meio da igreja, dizendo que é parte do corpo, contaminando outras pessoas, e a igreja, por estar cheia de gente, toda cheia de movimento, coisas acontecendo, eles nem têm visão para isso. Eles nem têm. E é o que acontecia na igreja de Corinto. Se nós formos lá para o 4, 6, ó, uma página atrás, lá diz assim, ó, estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo, porque estava tendo uma divisão também. Uns falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Paulo, e Paulo tratou esse assunto também. Estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendai isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Ou seja, eu prefiro fulano e não gosto de ciclano. Já estava acontecendo isso. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegaste a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fossemos condenados à morte, porque nós tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobre e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nós afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora,
temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. A igreja ela era tão soberba a ponto de tratar os apóstolos dessa maneira. Apóstolo Paulo e outros, fundador da igreja. A ser considerado lixo do mundo e escória de todos. E depois Paulo admoesta com um sentimento paterno, né? E aqui estou lendo para nós vermos o nível daquela igreja, como eles eram soberbos, irmãos. E quando nós somos soberbos, saímos da Bíblia, nós acabamos não prestando atenção naquilo que Deus preza e zela. Talvez aqui eles achavam isso normal, não vamos se dizer normal, que não é possível. Mas às vezes por amizade ou por aquilo por estar acontecendo, vamos deixar isso do jeito que está. E nós não podemos fechar os olhos para o que Deus quer e aceitar o que o homem acha. E o 2 diz, e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado de vós meio quem tamanho ultraje praticou. Aí no 3 diz assim, ó, eu na verdade ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós, eu, meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, aqui já é um caso de exclusão, tá? Aqui, com certeza, talvez Paulo já tinha disciplinado, né? E Paulo está dizendo a ponto de excluir, de entregar a Satanás. E o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer, irmãos, que não era legal para a igreja deixar aquela pessoa no meio da igreja. Não estava sendo bacana, não ia ser bom para a igreja deixar tal que cometeu uma infâmia dessa lá. E se os líderes da igreja, se os pastores locais, os líderes, eles não estavam tendo, não tinha atenção ou não tinha força para fazer isso, para sentenciar, Paulo disse, eu mesmo em espírito, ausente de corpo, mas presente de espírito, eu já sentenciei. Paulo ele é tão fiel à palavra, irmãos, que ele não foge do que a Bíblia, o que Jesus nos ensinou lá em Mateus 18, no 15. Olha o que ele fala aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos, vós, o meu espírito, com o poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. Ele faz da mesma forma que Jesus ensinou. Abre lá Mateus 18, vamos ler lá. Para você, Mateus 18, vamos ler do 15 ao 20. Para você ver que não é algo específico local, é algo que Jesus já ensinou. Abre aí, Zé. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende. Aqui Jesus estava ensinando de que forma precisava agir, né? Ora, se teu irmão pecar contra ti, e esse pecar contra ti não é só diretamente a você, se ele pecar contra a igreja, se ele envergonhar a igreja, o nome de Jesus a ponto de achar que ele tem que ser repreendido, isso aqui pode ser aplicado dessa forma também. Pode ser individual e pode ser também como uma aplicação de liderança. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende, entra ti e ele só. Só os dois. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. É o que eu falei, né? Se a pessoa ouvisse. Mas se não te ouvir e continuar fazendo, no caso, hoje nem continua fazendo, a pessoa já pega rapando, graças a Deus. Mas se continuar fazendo, porque sempre tem uns endemoniados que eles não saem para ficar infernizando e continuam ainda, né? Isso aí tem, irmãos, não tem boca. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ou seja, para você não chegar lá e repreender a pessoa com amor, mansidão, a pessoa depois te acusar de que você inventou, xingou, então tem testemunha para não ter esse problema. E se não a escutar,
dize-o à igreja. Então, se você foi lá junto, meu irmão, não faça isso, para. Você está fazendo isso comigo, ou se você é o líder, você está fazendo isso com a igreja, não faça isso. Aí ele não escuta e continua fazendo. Aí você chama mais 2, chama ele de novo e repreende ele de novo. Aí, se esse endemoniado continuar fazendo, irmão, porque você já chegou nesse ponto, é endemoniado, não é possível. Se ele continuar fazendo, o que você faz? Dize-o à igreja, irmãos. Levar a igreja, irmãos, não é pegar um dia de domingo aqui, a igreja está tudo aqui, chamar o cara aqui em cima, a mulher, quem foi, expor. Não é assim. Quando fala levar a igreja, é levar o presbitério da igreja, aos líderes da igreja. Isso não se faz. Você chamar a pessoa, fulano, vem cá, ó, eu chamei você, nós fomos mais 2, agora, não é assim que funciona. Isso você já vai... Não, isso você já vai atrapalhar até o culto, e o culto não pode ser atrapalhado. E isso, quando fala levar a igreja, está falando levar ao presbitério da igreja, todo o corpo, né, que preside a igreja, e você vai se reunir ali com eles e vai levar essa pessoa, deixa aberto, Zé, vai levar essa pessoa para a igreja. Aí, irmão, se também ela não escutar a igreja, né, considera como gentil e publicano, aí não tem mais jeito, aí é exclusão. E assim, irmãos, talvez para hoje as pessoas nem levem em consideração ser considerado como gentil e publicano, mas se as pessoas tivessem noção que era ser considerado gentil e publicano, você não, na verdade, você não poderia ter mais comunhão em igreja nenhuma, não era denominacional. Se uma igreja com respaldo bíblico, passando por todo esse processo, embasado na Bíblia, te considerar como gentil e publicano, irmãos, você não pode congregar em outra igreja, você não pode ter mais, como se diz, você não pode ter mais comunhão com aquela igreja, porque já é o último nível. Já é o último nível. Você não pode, se as pessoas tivessem noção disso, elas não deixavam chegar a esse nível, porque talvez não levem em consideração hoje, mas se elas entendessem o que era gentil e publicano na época de Jesus, que não muda, se aquele tempo era gentil e publicano, hoje a gente pode até achar um nome para considerar isso. As pessoas se tratavam, porque ela não vai poder ter mais comunhão com a noiva de Cristo. E qual que é a função dos pastores, irmãos? Não aceitar. Não aceitar. Não é assim, chega lá, você conta a sua história, aí o pastor já começa a meter a boca no outro, na igreja, e te recebe. Entendeu? E te abraça, e você... Só que você, se ainda te abraçasse, recebesse você para que te fizesse uma mudança, não. Você vai ver que a pessoa não muda em nada, ela só está ali enchendo a abobrinha de novo, e ela acha que ela é cristã, que ela tem parte, mas não tem, irmãos. Isso é Bíblia. Então, preste atenção, o que Jesus está fazendo é o que Paulo estava fazendo. O que ele disse? Ele diz assim, ó, eu, na verdade, ainda ausente, mas presente de espírito, já sentenciei. Eu, contudo, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Então, ele estava sendo representado pelo Espírito. Já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus, reunidos, ó, para você ver. Ele vai fazer o processo. Reunidos, vós, a igreja, né, no caso, os líderes lá, vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor. Será que o homem tinha espírito, irmão? Será que ele tinha um relacionamento? Não. Ali era diferenciado, irmãos. É o seguinte, Paulo não representava a denominação, não. Ele representava todas as igrejas. Por isso que hoje já não tem mais esse apostolado. Paulo não representava uma igreja de tal jardim. Não. Paulo, quando sentenciava, ele sentenciava em qualquer igreja. Ele chegava e falava sobre a doutrina de qualquer igreja. Era apóstolo de Jesus. Hoje você é de tal igreja, você não pode falar da outra. Tipo assim, de um caso da outra. Tal, você não pode. Paulo, apóstolo, irmãos, apóstolo não é só aquele que abre 5, 6 igrejas da sua denominação, não. Apóstolo é que representa Jesus. Ele tem que ter nome para ele repreender, exortar todas as igrejas que se diz corpo de Cristo. Isso é apóstolo. Só porque você tem 5 igrejas, 6, você é apóstolo? Não.
Você pode até ser chamado de apóstolo, mas nesse caso aqui, apóstolo aqui representava todas as igrejas. Ele tinha força para representar todas as igrejas. Então aqui ele faz o processo que Jesus ensinou, irmãos. E nós vamos até continuar falando sobre esse assunto rapidão, porque é interessante, porque muitas pessoas confundem esse texto aí, né? Próximo. E em verdade vos digo que tudo, irmãos, aqui é uma autoridade que Jesus estabeleceu para a igreja. Preste atenção, em verdade vos digo que tudo que ligaste na terra será ligado no céu. E tudo que desligaste na terra será desligado no céu. Vocês vão entender depois, porque eu falei que se a pessoa for considerada chegar naquele nível de publicano, acabou. Porque aqueles que julgaram a igreja, foi dado o poder para o que ele ligar na terra ser ligado no céu, o que desligar na terra ser desligado no céu. Olha lá. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, irmãos, nós já falamos muito disso, né? Nós não ligamos para a quantidade, vamos orar, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está ali, não esquenta, não. Não é para isso, entendeu? Pode usar, irmão, não tem problema não. Às vezes tiver 2 ou 3, não importa. Tiver 2 ou 3 reunidos. Mas esse texto específico é para isso. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome para julgar algum assunto, ali eu estarei. Como testemunha. É para isso que esse texto é aplicado. Esse texto não é aplicado para uma reunião de louvor, adoração, ou para contextualizar que se tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está ali. Se não tiver 2 ou 3, aí vamos subentender que ele não está. E ele diz para nós entrar no nosso quarto, só nós, uma pessoa, e falar com o Pai do céu. Então, esse texto não aplica a contato com Deus em quantidade de pessoas. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está. É lógico que se tiver reunido o nome dele, ele vai estar, né? Não tem como. Mas esse texto é justamente para trabalhar isso. Ele está dizendo assim, que para a igreja foi dado o poder de o que ligado na terra ser ligado no céu, o que for desligado na terra ser desligado no céu. E também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que me pedirem, e vocês já viram isso aí também, né, irmãos? Tipo assim, eu estou querendo tal coisa, vamos aqui, pega mais 2, concorda. Se fosse assim, né, irmãos? Era uma beleza, né? Vocês já viram isso aí, né? Se 2 ou 3 concordar, vai dar certo. Irmãos, eu estou querendo comprar um carro. Vamos orar aqui. Se você concordar, vai dar certo. Irmão, mas não aplica isso aí, não. Isso aí pode 2 ou 3, 10, 20 concordar que não vai resolver. Entendeu? É que nós somos viciados em certas coisas, né, irmãos? E acabamos replicando, né? Concorda aí. Se você concordar, se 2 ou 3 concordar e pedir, eu vou fazer. E irmãos, eu já fiz isso. Eu já fiz, a palavra fala que se você concordar 2 ou 3 vai dar certo. Concorda aí, né? Às vezes a pessoa não queria nem concordar, mas ela concordava para... Né? A Daiane, né? Mas não acontecia, irmãos. O que o Senhor tem para nós, não precisa de ninguém concordar, né, irmãos? Ele que tem que concordar. Ele que tem que aceitar e distribuir. Nós não dependemos de uma quantidade de pessoas... aceitando aquilo lá. Então, irmãos, esse texto é sobre julgar o caso da igreja. Se vós concordareis na terra acerca de qualquer coisa que me pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Próximo. Porque, aí preste atenção, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por isso que Paulo falou assim, eu, ainda ausente em pessoa, mas presente em espírito uma pessoa, já sentenciei como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome de Jesus, reunidos, olha lá, vós, o meu espírito, com todo o poder de Jesus. Então, as pessoas da igreja, o espírito de Paulo, o infrator, se concordarem, Deus estava selando a exclusão daquele rapaz. E depois que Deus exclui, depois de concordar que o Pai fez, é o que eu falei já, como que você vai membrar em outro lugar? A não ser que lá é outra dimensão, outro Deus, outra doutrina, existe outro processo, porque senão já era. Não tem como. Então Pedro, aproximando, disse ao Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra ti? E eu lhe perdoarei? Até 7 vezes. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7.
Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas. Até aí, não precisa, era até no 20, eu já passei demais. Era só para nós entendermos, irmãos. Então, a igreja séria, ela tem esse poder. Foi dado essa autoridade. Para o que ela desligar na terra, será desligado no céu. E o que ela ligar na terra, será ligado no céu. Por isso que é muito sério, irmãos. Às vezes nós frequentamos lugares e as pessoas ficam profetizando, falando sobre a nossa vida. Tudo que ela está falando sobre você está sendo ligado no céu. A pessoa está falando coisas que ela não está vivendo e você está lá tomando posse, recebendo, eu concordo, eu tomo posse. Isso está sendo ligado no céu. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, que para a igreja foi dado esse poder. A porta do inferno não prevalecerá contra a tua igreja, porque a igreja tem esse poder de tratar esses assuntos. Agora, você imagina, irmão, você acha que isso aí ia ser distribuído para a igreja no nível que está hoje? Você acha que Jesus ia distribuir essa autoridade para a igreja para ligar no céu e ser ligado na terra todas as coisas que o homem queria? Isso aí estava morto. Hã? Você acha? Imagina. Não, irmão, vem aqui, vamos, o que você quer? Então vamos aqui, 3, está ligado na terra, daqui a pouco já chega lá, já está a casa, estava na planta, daqui a pouco chega lá, já está o carro, já está a mulher, já está a coisa. Não tem nada a ver, irmãos, ele não ia deixar, isso aí é para tratar um assunto da igreja, de disciplina. Dizendo assim, ó, que se vocês 2 ou 3 for tratar algo da minha igreja, da verdade no meu nome, eu estou ali testemunhando. Eu estou presente. E se vocês decretarem, o meu Pai vai fazer. Por isso que eu falo, é muito sério, irmão, se as pessoas entendessem. Já pensou você ser excluso da igreja? E Deus aceitar essa exclusão, porque só não aceita se você tiver com razão, porque se você estiver fora da Bíblia, ele aceita, e você é excluso, você vai viver achando que tem parte no corpo, mas não tem. Condenação do quê? Justamente, depois nós vamos ver que quando Paulo fala de entregar o corpo dele a Satanás, Paulo está dizendo assim, ó, você estava sobre o cuidado da igreja, sobre o cuidado de Deus, a partir de agora você vai ficar sem o cuidado de Deus e da igreja, e Satanás vai cuidar de você. A ponto que ele vai te envergonhar tanto, ele vai te maltratar tanto, que talvez você perca o seu corpo, mas no dia do Senhor você salve a sua alma. Porque o problema, irmãos, é as pessoas que vão ser condenadas dentro da igreja, achando que estão no caminho certo. Você está entendendo como que a disciplina é bom? Por quê? Se você disciplina, talvez a pessoa enxerga e fala, pô, estou no caminho errado. Isso aqui está errado. Por isso que Paulo falou assim, ó, já que entramos nesse assunto, vamos falar. Olha lá. O 5. Entregue, aqui já era sentença. Paulo já estava dando a sentença, né? Entregue a Satanás. Entregar a Satanás, irmãos, e considerar como gentil e publicano não tem muita diferença, não. Por isso que eu falei, se as pessoas soubessem o que era gentil e publicano, não tem muita diferença, não. É porque aquele tempo Jesus usou o palavreado gentil e publicano, porque era um palavreado conhecido daquele tempo. E Jesus gostava de ser bem simples e direto, né? Lembra quando indagaram Jesus? Falaram para os discípulos, porque seu mestre come na casa de pecadores, né? De cobradores de impostos, publicanos, gentios. Então, os judeus eles eram muito preconceituosos com esse tipo de coisa, né? Então, ser considerado gentil e publicano não muda, tá? Olha lá o que ele fala, então, no 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você entendeu? Então, quando você exclui, ele estava querendo dizer assim, ó, quando você entrega a Satanás para a destruição da carne, porque Satanás não tinha o poder sobre a destruição do espírito, quem sabe ele vai sofrer tanto lá fora na carne, a ponto dele enxergar e falar, o que eu fiz?
Porque uma coisa, irmãos, é você estar sobre a cobertura de Deus, a proteção de Deus, a espiritualidade, fazendo parte. Se você faz parte de um corpo qual cabeça é Cristo, ele te protege. Os nossos membros não recebem uma proteína, uma vitamina separada, fica injetando. O corpo distribui todo esse processo de vitamina, todo esse processo é distribuído pelo corpo. Quando um membro, ele acontece alguma coisa, o corpo desenvolve ali processo de restauração daquele membro, e assim que funciona, é dessa mesma forma com a igreja. Qual cabeça é Cristo? Então, quando você arranca o membro desse corpo e joga lá fora, ele está na mão de Satanás. Porque se foi ligado na terra e foi ligado no céu, ele está à disposição de Satanás, para que Satanás faça dele o que quiser, a ponto de judiar tanto da carne dele, e ele enxergar que ele estava errado e o dia do Senhor ele salvar o espírito dele. Porque, irmãos, tem um tempo e arrependimento para tudo. Não tem condenação aqui antes do juízo de Deus. Não tem. Tudo tem um processo que pode levar a pessoa a se arrepender. Tudo. A questão é que nós não sabemos. Às vezes nós nos arrependemos e pode ser daqui a pouco. Mas a condenação vem de Deus. A palavra fala que todos, vivos e mortos, comparecerão ao tribunal de Cristo. O tribunal é de Cristo, não é meu, do pastor, de ninguém, é de Cristo. Ele julgará vivos e mortos. Então, tudo tem processo de arrependimento. Então, nós não podemos falar a palavra aqui, a nenhum momento, dentro da gramática original, você não vê palavras direcionadas à condenação. Quando entrega a Satanás sendo condenado, quando considera gentil e publicano a condenação, não está em nenhum momento ligado a isso. Está ligado à exclusão do corpo. Tirar do meio do corpo. É isso que foi dado a autoridade para a igreja, para administrar a parte do corpo. Agora, sobre salvação e condenação, isso aí é só ele que vai fazer, né? Mas eles falam que não perde. É porque a salvação não está está ligado à fé. Não está ligado diretamente a esse quesito. Então como que nós podemos falar? A pessoa foi exclusa e ela sofreu tanto, depois ela se reconciliou, pediu perdão e ela pode ser salva. Ela pode ser inclusa na igreja de novo. Se ela não se arrepender, com certeza vai ser condenada. Não precisa nem ser excluso para ser condenado, só de não se arrepender. Justamente, eu entendo. Porque se nós formos lá para o ladrão da cruz, o ladrão da cruz nem contato com Deus tinha. Ele era e ele confessou, ele creu. Ele creu e o Senhor falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, assim, é questão de exclusão, de tirar do corpo, irmão. Tirar do corpo para não estragar o corpo, e aí é Deus, Satanás e a pessoa. Este é o papel da igreja, né? Sobre condenação, salvação, aí é com a pessoa. É muito difícil até a pessoa ela se arrepender, sabe por quê? Porque, igual eu falei, ela vai jogar a culpa na igreja, que a igreja fez isso, que a igreja fez aquilo, e ela não reconhecendo o erro dela, como que ela vai se arrepender sem reconhecer o erro dela? Porque se ela reconhecesse o erro dela, não chegava nem ao ponto de ser exclusa. Você acha que depois de exclusa ela vai se arrepender? Só se for futuramente em outro lugar, porque com certeza alguém vai falar para ela, não, nossa, meu Deus, aquele povo é louco, aquele povo é radical, aquele povo é não sei o quê, e não. Aí ela não vai se arrepender, irmãos. Porque a conivência faz com que a pessoa não se arrependa. Por isso que nós não podemos ser coniventes. Nós precisamos ser sinceros. Isso aqui não vai dar certo. Pode ser amigo, pode ser o que for. Sim, pega um café lá.
Jesus já tinha dito isso, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. E justamente essa aplicação já é para tratar essa questão. E se nós formos, a analogia que Paulo faz aqui, Jesus fez sobre a questão do fermento, é muito interessante, que o fermento faz crescer. Então esse pecadinho aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer crescer todo esse pecado dentro da igreja. Por isso que ele fala, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então esse pecadinho, mesmo sendo de uma pessoa ou alguma coisa, né, o que vai acontecer? Ele vai contaminar toda a massa. Por isso que ele está falando assim, tira, porque é melhor você perder um do que você perder o resto. Você já viu alguém, irmãos, com um processo de trombose e o médico fala assim, não, se nós não cortar, você vai contaminar seu corpo. Você vê, não, eu não vou cortar, eu duvido. A hora que fala que vai contaminar o corpo, ele mete a faca. Aí no corpo de Cristo ele quer deixar a trombose contaminar o corpo inteiro. Mas no dele, se o médico fala assim, se nós não cortar hoje, vai te dar uma infecção generalizada e você vai para o vinagre. Não, corta agora, no motosserra, o que você tiver na faquinha de pão, corta, arranca. Agora no corpo de Cristo, a trombose está tomando conta, está roxeando, está parando com a circulação e o povo não deixa. Porque o corpo é de Cristo, né? Mas não esquenta não, irmãos. A hora que chega lá, vai falar assim, vocês fizeram isso aí com o meu corpo, né? Então tá, agora vamos acertar essas contas. Nós temos que tratar a igreja, irmãos, como... Tratar não, né? É isso, nós temos que aplicar. A igreja de Cristo. Nós não temos que olhar a igreja como se fosse nossa e falar, para mim eu não aceito e para fulano eu aceito. Para a igreja eu aceito. Não. Nós não aceitamos. É mais fácil nós aceitarmos para o nosso corpo do que para o corpo de Cristo. Porque a igreja é de Cristo. Então Paulo está falando assim, precisa resolver. Olha lá o que fala lá no 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, tem salvação. Não está dizendo que a exclusão é uma condenação. Paulo está dizendo assim, pode ser salvo. Senão ele estava falando assim, depois disso aí acabou. O que eu disse que depois que é excluso da igreja, ligado no céu, ligado na terra, ele não pode ser aceito por outra igreja sem ele passar o processo lá fora de arrependimento, está entendendo? Mas não está ligado à salvação, porque se não tivesse salvação, Paulo ia falar, esse acabou. E não. E Paulo está dizendo assim, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, tem possibilidade de salvação, mas isso depende do processo, de todo o processo ali de arrependimento. Olha aqui, irmãos, preste atenção no 6, Não é boa a vossa jactância. A minha fala jactância, ela fala soberba. Por quê? Porque a igreja era soberba e não estava não estava tratando esse caso. Nós estamos falando em 300, 400 línguas, aramaico, hebraico, tudo quanto é coisa, e sai fogo da boca e pula, e espernia. Não, isso aqui não é nada. Esquenta a cabeça, não. Deus está agindo no negócio. Olha a manifestação. Por isso que eu falo, irmãos, manifestação de dons espirituais, isso não quer dizer que Deus está agindo. Isso não quer dizer que Deus está agindo. Nós precisamos ter sabedoria para fazer uma leitura disso. Não é sinal. Nós sabemos quando Deus está agindo, e outra, Deus não deixou os dons para ser indício de manifestação dele. Ele deixou o dom para aperfeiçoamento da igreja. Nós não podemos usar o dom para ser indício de que se Deus está agindo ou não. Sabe como nós entendemos se Deus está agindo? Se tem doutrina, se tem palavra, se tem disciplina, se tem cumprimento dos sacramentos. Aí Deus está agindo. Não precisa ninguém falar em língua na igreja, pode falar lá no seu quarto, não precisa ninguém espernear, se tiver que pular, pula. Não precisa ninguém profetizar, porque a palavra profetiza por si só. Isso tem que ser consequência de uma igreja reta e santa. Porque se é o dom do Espírito, João diz que é o Espírito da verdade. Se a igreja não está na verdade, como que é a manifestação do Espírito? Como? Se o Espírito é da verdade e a manifestação é do Espírito, como que essa manifestação é do Espírito? Lógico, pode ser de outro Espírito, mas é o da verdade, não é? Você acha que
que o Espírito, a palavra fala que ele não tem, as trevas não têm pacto, a luz não tem pacto com as trevas. Como que o Espírito pode demonstrar o manifestar dele, ele não importa em quem vai se manifestar, se está certo ou está errado? Não existe isso, irmãos. Não existe. Antigamente, no sacerdócio, os filhos de Levi foram destruídos por serem impuros ao trabalho sacerdotal. Agora, hoje, o Espírito Santo vai manifestar em qualquer sepulcro. Hã? Fala para mim se vai. Em qualquer sepulcro, o Espírito Santo vai manifestar. Não, irmãos. O que nós precisamos... Você já percebeu, né? Às vezes as pessoas vão num culto e é língua para lá, língua para cá. Eu não estou fazendo apologia a dons espirituais. Nós já estudamos sobre isso, irmãos. Já estudamos, não é isso que eu estou falando. Nós precisamos desenvolver os dons espirituais, sim, para aperfeiçoamento da igreja. Não para aperfeiçoamento pessoal. O dom não é para aperfeiçoamento pessoal. Aperfeiçoamento da igreja. Nós já estudamos sobre isso. Mas você vai num culto, é aquela manifestação, né? Aquela manifestação parecida de dons espirituais, e você não vê palavra, você não vê pilares doutrinários, teológicos, você não vê, né? Você não vê queda, justificação, criação, redenção, você não vê os princípios regulamentadores do culto aplicado, é uma baderna, não tem princípio regulamentador do culto. E as pessoas falam: nossa, você viu como que Deus agiu hoje? Nossa, você viu como que Deus desceu? Você viu? Irmãos, isso, como que você vai levar em consideração isso se Deus desceu? Nós temos que levar em consideração se tem palavra, doutrina, irmãos. Se tem repreensão, disciplina, se tem amor, todas as coisas, é isso que nós levamos em consideração, e não a manifestação. E essa igreja aqui, ela era soberba por causa disso. Lembra lá quando Paulo fala? Nem que falasse a língua dos anjos, nem que dissesse, nem que conseguisse interpretar toda a ciência, nem que falasse para esse monte sair daqui, vai para lá, e ele, nem que você fizesse tudo isso aqui, se você não tiver amor, de nada vale. E quando ele vai falar dos dons, ele fala assim, ó: o amor é maior que todos. Tem pessoas que diz batizado no Espírito Santo em línguas e não amam o irmão. Não conversa nem com o da casa. Esse Espírito Santo é medíocre, né, irmão? Hã? Se Paulo fala, se você fizer tudo isso, se não tiver amor não vale, ele não faz nada, porque ele não fala a língua dos anjos, ele não consegue discernir toda a ciência, ele não fala nem para uma folha, sai daqui e vai para lá, e ele fala que ele tem o Espírito Santo, e ele não conversa com o próprio da casa, irmãos. Que espírito que é isso aí? Hã? Você consegue entender? Paulo fala: o maior de todos esse é o amor. Se tiver que buscar, busca o amor. Antes de você buscar dons espirituais, manifestações, e não é nem para o aperfeiçoamento da igreja, para mostrar que você é mais espiritual, busque amar o próximo. A mesma língua, a mesma boca que abre para verbalizar palavras que se diz mistérios do Espírito Santo, é a mesma língua, a mesma boca que fala do irmão pelas costas. Aí você vai lá em Tiago, o Tiago fala assim: mas não tem como, irmãos. Jorrar da mesma fonte, água doce e salgada. Irmãos, eu não dou conta. Porque é uma hipocrisia. Uma hipocrisia. As pessoas têm que se parar de se esconder atrás de coisas que não provêm de Deus. Não provém, irmãos. Não é boa a vossa jactância, ou seja, soberba. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Isso aqui é o ponto central. Paulo está dizendo assim, ó: essa soberba de vocês achando que isso aqui não vai contaminar a igreja por causa da manifestação dos dons que vocês estão fazendo aí, vocês estão por fora. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque acho que eles falavam assim: só esse caso aqui, né? Só esse caso aqui, tá, não sei o quê. Aí Paulo está falando assim, ó: essa soberba de vocês achar que vocês estão livres de todo esse corpo ser podre por causa de uma coisinha só, por causa dos dons espirituais, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não tem poder, nada, do homem que pode passar por cima de princípios de Deus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato. Aqui, quando Paulo começa a aplicar aqui, ele já não está falando mais somente
do que está pecando aqui, do infrator, não, irmãos. Aqui ele já está falando para a igreja. Tá? Ele está falando tanto do caso do infrator, como da soberba dos dons espirituais. Olha que ele fala assim, ó, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também aí ele faz uma referência a Cristo, né? Foi emolado, pois celebramos a festa com fermento, nem com o fermento da maldade nem da malícia, e sim, como somos asmos, a festa dos pães asmos, aquela festa do pão sem fermento, da sinceridade. Aqui ele está fazendo um background lá com a teologia do Antigo Testamento, de todo o processo das festas judaicas, do pão asmo, do cordeiro imolado na Páscoa. Então, Paulo não dava brecha para conversinha fiada, irmãos. Ele já aplicava teologia. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, não com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com o impuro. Aqui agora ele já começa também a passar algumas especificações para a igreja. Não vos associeis com o impuro. Ele estava dizendo assim, o problema, irmãos, não era só o cara que estava cometendo o ato. O problema eram os irmãos que tinham amizade com essas pessoas, jantava, tinha comunhão e era normal. O que você acha que ia dar isso aí? Se você tiver comunhão com um pecador, irmão, pecador que nós estamos dizendo não é aquele ímpio que está vindo para Jesus, não. Depois nós vamos entender o que é o crente que está dentro da igreja e que fica pecando. Se você se associar com essas pessoas, você pode ser contaminado. O que ele está dizendo? Não vos associe com os impuros. Além de os líderes não repreender, as pessoas estavam tendo comunhão com essas pessoas. Irmãos, como que a pessoa vai cair na real se para ela tudo é normal? Ah, está tendo comunhão, ninguém fala nada, ó, né? Amar, demonstrar amor aqui, irmãos, é se as pessoas estivessem repreendidas aqui para não cometer certa injúria. Aí, ó, para você ver como que um abismo chama outro abismo. Como que o pecado se multiplica. Quando eles estavam sem repreender esse jovem, se associando com eles, automaticamente eles estavam desrespeitando o pai também, porque eles estavam aceitando o erro. Não era só Jesus que eles estavam desrespeitando. Eles estavam desrespeitando o pai, porque às vezes o pai nem sabia e eles estavam aceitando, sabia do caso e não estava aceitando. Isso é uma falta de respeito, não é só com Deus, mas com o ser humano. Olha, irmãos, não vos associe com os impuros. Agora, aqui é importante, irmãos. Eu adoro, se tem uma parte que eu adoro, é isso aqui. Ó. Porque quando você fala de impureza, o cristão santarrão gosta de apontar as pessoas do mundo, né? As pessoas lá fora. Mas não, agora aqui Paulo vai e ensina. Refiro-me não com isto, não propriamente. Porque irmãos, ó, por que você acha que Paulo abriu esse parênteses para explicar? Porque por cartas, eles eram tão soberbos que era capaz de falar assim, ó, Paulo está falando para a gente não se associar lá com os ímpios, e ia continuar associado com isso aqui. Não, o tal da soberba não tem limite. Aí ele vai explicar, tem que explicar, porque se não explicar, eles entendem errado. Se Paulo fala assim, ó, por carta, ó, já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Aí fala assim, ó, faz uma reunião lá, ó, Paulo falou assim, ó, que não é para nós termos contato com o fulano lá, que é pagão, e continuava tendo contato com o irmão impuro. Aí Paulo falou assim, eu vou explicar. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros. Quando ele fala não propriamente, ele está dizendo, com aqueles também não é para se relacionar, mas eu estou dizendo desse. Ele deixa bem específico. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores, os idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Se você não se relacionar com essas pessoas, um exemplo, lógico que tem um limite do relacionamento, você vai ter que sair do mundo, vai ter que entrar dentro de um buraco. Mas não era sobre isso. Irmãos, o impuro crente, ele faz mais mal do que o impuro ímpio. Você já percebeu ou não? Os agentes de Satanás e os espíritos do anticristo. O impuro cristão, ele faz mais mal do que o impuro do mundo. O impuro do mundo respeita, irmãos.
Ele teme, ele respeita o que ele conhece de Deus. Ele não teme porque ele não obedece, mas ele respeita o que ele conhece de Deus. Ele respeita a religião sua. Agora o cristão, o que se diz cristão crente impuro, esse te leva para o buraco. Sabe por quê? Porque ele é referência para você ficar fazendo igual ele. Por isso que Paulo está dizendo, neste caso teria de sair o mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que dizendo, sendo irmão, preste atenção, ele é específico. Agora vos escrevo que não vos associei com alguém que se dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como esse tal, nem ainda comais. Irmão, pode ser uma picanha que ele te ofereça. Não coma. É melhor você comer um arroz com farinha, com um santo, irmãos, que está se esforçando, do que você comer uma picanha. E pode ter certeza que aparece. Nem coma. Ele não está falando que não é para você, é para nem comer, irmãos. Não é para ter relacionamento, porque está dizendo assim, ó, ele vai te corromper. Se ele não te corromper, as pessoas vão começar a escandalizar com o evangelho, porque as pessoas veem o ato daquele ali e consideram que você é igual, que todo mundo é igual, que a igreja é igual, que o corpo de Cristo é igual. Nem comeis. Pois, olha lá no 12, pois com que direito haveria eu de julgar de fora? Ele está dizendo assim, enquanto vocês ficam querendo julgar os que estão lá fora, ó, que fuma, que não sei o que, vai para o inferno, os que se diz santarrão aqui estão indo para o inferno. Porque, irmão, a cobrança é primeiro para os que se diz cristão, tá? Você acha que o julgamento vai ser primeiro para eles ou para nós? A Bíblia fala sobre as cidades, como que é? Cidades, mas agora eu não lembro aquela palavra. Sobre que vai ter muito mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para Betsaida, cidades que viram o milagre de Deus. Corazim, vai ter muito mais rigor. Então vai ter muito mais rigor para nós do que para as pessoas que não chegaram a Jesus. Vai ter condenação? Vai, mas vai ter muito mais rigor. O bastão vai subir a hora de julgar. Então está dizendo assim, ó, com que direito eu vou julgar o mundo, sendo que eu não julgo nem o de fora? Que direito aquela igreja ia apontar para alguém e falar assim, meu Deus, você tem que sair dessa vida, mas você não está julgando nem o que está na igreja. Você está entendendo porque não muda mais ninguém, irmãos? Você está entendendo porque as pessoas banalizam a igreja? Todo mundo coloca na mesma frigideira? Você fala assim, vamos para a igreja? Ela fala, vamos para a igreja fazer o quê? É tudo igual, é tudo do mesmo jeito. Todo mundo banaliza. Pois com que direito haveria de julgar dos de fora? Não julgai vós o de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Ele disse, expulsai-vos dentre vós o malfeitor. Para de ficar olhando, vocês são tão soberbos, tão santarrão, que vocês ficam olhando o defeito dos ímpios, e estão engolindo o irmão. Arranca do meio de vocês, Paulo disse. Arranca, irmãos. Arranca. Tem que arrancar e expulsar, pois, dentre vós o malfeitor. Mas a igreja era tão soberba, irmãos, que ela olha o defeito da pessoa lá, ímpio, e engole o defeito de dentro. E o rigor é para a igreja. O rigor é para a igreja. Se você for lá em Malaquias, quando o povo pediu para que Deus fazia justiça, ele falou, vocês querem justiça? Então tá, eu vou mandar. Vai ser testemunha veloz contra vocês. Assim como o ourives prova o ouro no fogo, assim eu vou provar vocês. Mas vocês querem justiça? Mas eu não vou começar com eles lá não. Eu vou começar com vocês que não estão aplicando o verdadeiro culto, recebendo as verdadeiras ofertas. Eu tirei vocês do cativeiro babilônico. Vocês não estão reconstruindo o meu templo. E vocês ainda julgam eu injusto, que eu prospero os ímpios e não prospero vocês. Vocês querem justiça? Eu vou mandar, não esquenta não. Testemunha veloz contra vocês. Vocês que fraudam a diária do jornaleiro. Eu vou começar com vocês, né? Irmãos. Você acha que hora que quando Deus olha para esse mundo, Deus está julgando eles ou a igreja?
Se tiver que tratar, você acha que Deus vai tratar o mundo ou a igreja? Irmãos, o processo de Deus, o pacto de Deus é com a igreja, não é com o mundo. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Ele diz, eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode vos dar. Tudo que acontece nesse mundo é para tratar a igreja, irmãos. Você acha que antes de Deus tratar a igreja, Ele vai tratar os nossos governantes? Você acha? Não, irmãos. Deus trata a igreja. Você acha que Deus fica olhando para o que o ímpio faz? Ele fica olhando para o que eu e você faz, que temos no passaporte o carimbo detentores da proclamação do Evangelho. Você já viu quando uma embaixada de um país vai resgatar o teu povo? Você acha que chega lá, ele abre a porta do avião e fala, entra todo mundo? Não, irmãos. Eles resgatam o da sua pátria. Cadê? Você é americano? É, passaporte americano? Vai. Sabe, não é? Não. Eu não quero saber se você vai morrer, se eu te amo. Não, eu vim aqui buscar os americanos. Jesus julga a igreja, irmãos. Toma cuidado. Quando você pedir para Deus fazer justiça para o mundo, o que Ele fala? Você quer justiça? Então deixa comigo. Nós não temos que pedir justiça para o mundo. Nós não temos que pedir para Deus julgar o mundo, nós temos que pedir para Deus julgar nós, a igreja. E se tem alguém que Ele julga, é a igreja, irmãos. Porque o compromisso dele é com a noiva. E a noiva é quem? A igreja. Agora você acha que Deus vai ficar, antes de tratar com a igreja, vai tratar com o governador, com a divisão política, com a esquerda, com a direita, com fulano e com o ciclano, antes de tratar com a igreja? Irmãos, não dá. Não temos fundamentos bíblicos para isso. O compromisso de Deus é com o corpo de Cristo, qual Cristo é o cabeça. Por isso que Ele fala, eu vou buscar minha noiva e quero encontrá-la ela pura, sem mácula, adornada para o seu noivo. Esse que é o processo, irmãos. O crente é muito soberbo. A falta de equilíbrio bíblico, a falta de nascimento de novo faz com que o cristão se ensoberbece. Ele acha que, porque um dia ele diz que eu aceito o Senhor como meu único Salvador, e que assim, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa e que Deus jamais vai riscar o seu nome do livro da vida. E a palavra diz que Ele risca. É a palavra que diz, não é eu. Então nós precisamos endireitar a nossa vereda. Isso aqui, irmãos, é igreja. Se a igreja, depois do maior avivamento que teve, depois de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo como start e cumprimento da promessa, foi a reforma protestante. O maior avivamento que teve. Se a igreja, desde a reforma protestante, tivesse aplicado Bíblia, não tivesse saído dos seus caminhos, hoje nós estaríamos desfrutando coisas sobrenaturais de Deus aqui. Mas o nível que está, não tem como. Mas, como Deus não tem compromisso com quantidade, com local, com geografia, irmãos, Ele sempre zela pelo um remanescente fiel. É disso que nós vamos zelar. É disso que nós vamos zelar. O Senhor não tem problema com quantidade. Se for 7 é 7, se for 7 é 7, se for 2 é 2, se for 12 é 12. Ele tem problema com obediência. A questão dele é com obediência, não importa. E se nós permanecemos firmes, irmãos, nós somos o remanescente fiel que cumpre a palavra. E nós precisamos da ajuda de todos, em nome de Jesus. Se coloque de pé, irmãos. Essa palavra, irmãos, não é só para a liderança. Paulo trata a liderança e o corpo. Porque não adianta nada só o pastor falar e os outros irmãos não enxergar e tentar ajudar o irmão. Eu acho que o primeiro passo é o irmão com amor, carinho, chegar naquele irmão e falar, irmão, não faça isso, para com isso. Não é muito mais fácil do que até chegar ao pastor? Ele achar que é uma crítica, que é alguma coisa? Então, irmãos, isso é uma responsabilidade da igreja. Isso é uma responsabilidade da igreja. Sabe por quê? Porque aquele irmão está ligado ao mesmo corpo que você. E ele pode te apodrecer
Então é um compromisso com a igreja que tem que rever, a igreja que não pode aceitar. É lógico que nós vimos que tem todo o processo, irmão. Esse processo já é direcionado por Deus, porque nesse processo pode ter resultado, tem resultado. O jeito que faz, como faz, o tempo, a direção do Espírito Santo, todas essas coisas, esse processo direcionado por Deus, se nós fizermos dessa forma, as coisas acontecem. É que hoje, irmãos, como que as pessoas... Eu não vou nem entrar nesse assunto, irmão, deixa para lá. Vamos orar. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais esse tempo. Obrigado porque o Senhor é fiel, justo. Continua nos enchendo de sabedoria e discernimento para que possamos, Pai, cumprir a Tua vontade, independente que ela nos desagrade, Pai. Independente que ela vá contra a nossa própria vontade. Que o Senhor possa nos dar intrepidez para pregar, aplicar, viver a Tua palavra da forma correta, Senhor. Blinda a Tua igreja, Pai. Blinda a mente dos irmãos, blinda esse corpo, para que ninguém possa vir contaminar, Senhor. E se de fato chegarmos a esse ponto de aplicar aquilo que a Bíblia nos diz, que o Senhor possa estar sobre todo o processo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Nos leve debaixo da Tua proteção, saímos daqui cheios da Tua palavra, aperfeiçoados, Pai, cada dia mais, porque o Senhor é misericordioso, o véu se rasgou, não tem mais nada oculto, e hoje nós temos acesso direto ao Senhor Jesus através da Tua palavra, do relacionamento. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Estamos encerrados, em nome de Jesus.